Então, vou começar ali pelos anos 80, quando alguma coisa começou a se modificar bastante no ensino do francês, ou na abordagem, não é, da literatura francesa, que se fazia de modo tradicional. Nós escolhíamos, então, os autores, estava no programa, todos os autores da França hexagonal. Então, nos anos 80, eu encontrei a Eurídice Figueiredo também, num congresso internacional de francês, de professores de francês, que se realizou no Rio de Janeiro. E nesse congresso apareceram autores, entre eles a pessoa que foi o grande iluminador do meu pensamento, que foi o Édouard Glissant, em pessoa. Ele estava lá, e assim, com uma grande simpatia, e eu queria saber o que estava acontecendo, que aquelas figuras falando de Édouard Glissant, que é o grande pensador do Caribe francófono, né? Um seguidor e ao mesmo tempo antagonista de Aimé Césaire, mas a pessoa que, vamos dizer, era o grande nome da literatura francófona. Então, aí eu começo a lidar com esses conceitos da literatura francesa e da literatura francófona, que é aquela feita em francês, em outros contextos, né, de espaço e de cultura fora da França. E, então, todos os livros desses escritores da região, então, do Caribe francês, que é a Martinique, a Guadeloupe, né, e o Haiti também, estavam ali, professores que vieram também da Universidade Laval, e que pensavam que nós tínhamos que diversificar e começar, na literatura francesa, a trabalhar com esse mundo que tinha muito mais a ver com a gente, porque era uma literatura produzida nas Américas, né? Com o passado cultural muito semelhante ao do Brasil, em regiões onde tinha havido escravidão, né? E o tema desses escritores era muito ligado a isso, a questão da escravidão e a questão justamente toda a trajetória, né, do Haiti, que se torna o primeiro país da América a proclamar sua independência em 1802, né? Nós vamos levar 80 e tantos anos mais para pensar nisso aqui. Então, isso, e mais os que vieram do Quebec, então, eu fiquei muito seduzida por me livrar desse complexo de inferioridade, né, de olhar para a França, que era as grandes literaturas francesas, e fazer um processo que hoje está na moda chamar de descentramento, né, e pensar que a gente poderia fazer um comparatismo interamericano. Depois a gente pensou que transamericano era melhor, mas por enquanto vamos ficar no inter. E aí estava também o professor Ítalo Caroni, que aceitou esse meu projeto de trabalhar sobre isso. Então, o que eu propus foi, se há uma literatura, uma poesia tão pujante nessa região do Caribe, que se exprime em francês, por que no Brasil a gente só fala em música negra? E o negro colaborou na música, na dança, nas artes, não sei, bom, mas na literatura não, porque não é... os negros custaram muito, então, para se alfabetizar, e na literatura não tem nada. Aí eu disse para o professor, bom, mas eu acho que um doutorado é para a gente mostrar alguma coisa que os outros não mostraram, né? Ao menos naquela época precisava ser assim.
E o professor Ítalo Caroni aceitou com muita... Ele estava muito embalado também em conhecer essa literatura francófona de língua francesa. Na época, uns diziam de expressão francesa, que era uma coisa colonialista também. A gente chegou a pensar na rica literatura de língua francesa da África, porque são mais de 30 países que foram colonizados também. Mas era muita coisa, dispersaria bastante. Cheguei aí a Dakar, fiz um curso interessantíssimo sobre a oralidade e sobre também essa literatura que se produzia no Senegal em língua francesa. Mas tinha uma dificuldade muito grande sobre ter os livros e tudo, então eu fiquei nessa questão, né, de tentar ver, à luz dessa fortíssima poesia da negritude, que mudou o mundo, né, com Aimé Césaire ali, deu uma virada ali nos anos 1930, 36, quando ele escreve o Cahiers d'un retour au pays natal, né, que é esse livro, o jornal diário de uma volta ao país natal, que a gente pode se perguntar que país natal é esse, né? Será que ele como um homem que nasce na Martinica e vai estudar na França, né? Então, ele estando na França, o que para ele é o país natal? Será que é uma volta à Martinica ou é uma volta às raízes africanas, né? E, na verdade, era uma volta para um interior, para ele mesmo se repensar, né, com aquele choque que ele teve de sofrer racismo na França e também de minimizarem, de não acreditarem que um negro nascido na Martinica, filho de escravos e de ex-escravos, que fala crioulo até os 7 anos, quando vai para a escola, e que aí aprende francês, e que então é esse, né, que vai minimizar vamos dizer, a capacidade que ele teria, né, como escritor. E ele, então, com esse livro, aí que nós vamos começar a falar do nosso querido, saudoso e sempre na nossa memória, o Oliveira Silveira, que entra também em contato com esse livro e que tem um grande projeto de tradução desse livro. Mas não sei se ele chegou a concluir essa tradução, porque eu sempre perguntava, eu fui uma cobradora dele durante muito tempo, me ofereci até para ver, porque é um livro bastante difícil de traduzir pelo vocabulário que ele usa, porque o que ele vai fazer no Cahiers d'un retour au pays natal? Ele é uma crise, né, também dessa ligação com a França. Então, a poesia, quando o Aimé Césaire escreve esse livro, o que estavam escrevendo naquele contexto até os anos 30 no Caribe? Escrevia-se um tipo de poesia que tentava imitar a França. Então, falando de árvores, de pinheiros, coisa que não tinha na Martinica, de neve que não tinha. Eu, conde, você, marquesa, passeando no Jardin de Tuileries, e ali não tinha Jardim de Tuileries, não tinha nada. Então, ele diz, não, nós temos que escrever a nossa... E o Cahiers d'un retour é uma descrição exaustiva, uma nomeação, uma convocação da América à existência, né? Ele, ao nomear, ele convoca aquela realidade, a geografia e toda a fauna e a flora, né? E as pessoas também. Então, esse livro vai ser uma grande virada e na perspectiva, no modo da gente mesmo pensar, né? Então, é esse tipo de literatura que eu quero estudar, eu quero, então, fazer um levantamento de como que se constrói essa literatura da negritude para ver se no Brasil existe uma literatura da negritude, né? Essa foi a minha proposta primeira, assim, de doutorado, foi muito bem recebida por esse professor
Ítalo Carone, na USP, mas para ir para a USP eu tinha que pedir o afastamento aqui no Instituto de Letras da URGS. E aí foi um problema, porque não tanto pela saída, porque eu tinha já o direito, já estava há bastante tempo do mestrado, mas pelo estranhamento de escolher como corpus uma literatura que alguns tradicionais chamavam de quinta categoria, ou inexistente. Então, nós vamos ver se é mesmo, né? Então, foi aí que eu entrei em contato. Fui para São Paulo, entrevistei muitos, né, dos poetas, inclusive do Cuti, que era, na época, assim, um dos grandes, né, um dos mais conhecidos, né, e que foram me passando. E aí que era essa dificuldade mesmo de trabalhar com uma literatura que, como não tinha ainda, ela não era legitimada pela academia, por nada, então ela não estava nas bibliotecas, não estava nas editoras, nem nas livrarias, não recebiam prêmios, nem nada. Então, era o contato pessoal com as pessoas que publicavam com a maior dificuldade por conta, né, própria dos escritores. Eles mesmos se cotizavam. Claro que não podiam fazer cada um o seu próprio livro, muitos faziam os livros, então surgiu os cadernos negros, né, porque eram antologias, era mais fácil para se cotizarem para poder publicar. E desses cadernos negros participou em vários deles o Oliveira, né? Então, quando eu descobri também esses cadernos e descobri que tinha um gaúcho, né, na história, então foi mais fácil, quando vinha para Porto Alegre, fazer contato com o Oliveira, que me passou as publicações, que eram, claro, vocês conhecem, precárias, né? Hoje, pelo lindo trabalho que faz a filha, né, do Oliveira, nós temos já publicações que eu preciso, inclusive, encontrar o último livro que ela editou com o conjunto do trabalho dele. Então, se a gente pensa nessa precariedade toda, que a minha tese defendi em 88, e então, portanto, agora são de 88 até agora, são uns 40 anos, uma coisa assim, não vamos espalhar muito isso. E eu, vendo o que nesses 40 anos, para quem tem essa perspectiva, né, porque quem olha hoje diz, olha, já tem bastante coisa, né, mas para quem viu o nascedouro, né, dessa inspiração toda literária, as dificuldades para publicar, as dificuldades para se encontrarem e tudo, formarem esses grupos, né, e o que temos hoje, né, autoras como a Conceição Evaristo, que está fazendo o maior sucesso, como diz a Eurídice Figueiredo, a Conceição Evaristo, eu estou agora começando a falar mais das outras, porque ela já conquistou, né? Está aparecendo na Feira de Paris, indicada para a Academia Brasileira de Letras e também prêmios prestigiosíssimos. Era impossível a gente pensar que em tão pouco tempo ia se construir, não é, essa literatura se constituindo agora como instituição literária, ao mesmo tempo, vamos dizer, paralela, né, a uma literatura brasileira, mas também já fazendo agora parte também dela, né? E eu gostaria muito de saudar essa editora Malê,
que eu tive contato agora, já tive anteriormente, mais recentemente agora, o trabalho que ela está fazendo. Começou publicando a Conceição Evaristo, e agora esse livro, Olhos de Azeviche, ela apresenta 10 escritoras, e daí nós vamos conversar um pouco dessa terminologia, dessa hesitação, né, se é negro brasileiro, afro-brasileiro ou escritoras negras. Aqui ela usa escritoras negras, que é uma coisa que eu evitei usar, porque eu preferia pensar que era a literatura que era negra, né? Literatura negra. Eu usei literatura negra porque eu partia do princípio que era negra porque tinha um eu enunciador que se queria negro, que se queria apresentar no nervo do discurso como negro. Então, muita gente se admirou de que o Castro Alves não fez parte, né, porque o Castro Alves fala tanto de escravos, ele é o poeta dos escravos, mas por que ele não está no Teocópio? Porque ele fala muito dos escravos na terceira pessoa, né? Esses escravos horrendos a dançar no tombadilho, eles lá na terceira pessoa, ele não se incluía. E essa literatura negra é aquela que o escritor quer, ele grita, ele não quer só se dizer negro, ele quer se manifestar com orgulho, né, de ser negro, contar a sua história, rememorar elementos da escravidão. E qual é o papel, então, do Oliveira nessa ebulição toda, né, de homens, muito mais homens no início, depois, por isso que eu saúdo muito esse livro, porque agora nós chegamos a um ponto de ter uma antologia assim, toda de mulheres negras. E eu gostaria de voltar, porque eu vejo um caráter excepcional aqui, né, nessa escrita dessas mulheres aqui. Então, o Oliveira é um caso assim, muito interessante. Primeiro, pelo poeta que ele é mesmo, né? Ele é um poeta e ele tem, ao mesmo tempo, ele é não só, porque muitos vão manifestar, né, todo esse desejo de pertença a um mundo, uma cultura negra, uma valorização desse universo, né? Mas ele, além de tudo, ele faz um trabalho também junto ao jornal, né, o Tição. Ele que é o criador do Dia da Consciência Negra, então é uma pessoa de uma grande consciência de atuar não só no mundo da literatura, mas de atuar também na conscientização das pessoas e ainda no combate ao racismo, porque não dá para dizer que está tudo muito bom agora, porque tem muitos escritores e que está sendo reconhecida essa literatura, que até se cogita que já tem um negro na academia, que é o Domingos Provença Filho, que, como ele diz, eu sou mulato, da melhor mulataria, quer dizer que, então, o negro vai ser a Conceição mesmo, então, né? Mas, então, o Oliveira é assim, essa participação, então, política ativa, uma consciência negra mesmo ativa, de convencer e querer atuar junto a uma sociedade que aqui do Rio Grande do Sul, que eu acho que ainda era mais fechada, talvez, do que o pessoal de São Paulo e da Bahia encontravam, né, como realidade social. E ele tem uma especificidade assim, que é muito interessante, que é única, que é unir, né, esses elementos da cultura afro dos acontecimentos, né, ligados à escravidão no Rio Grande do Sul. Ele, então, em sua poesia, ele junta as duas coisas. Ele junta
essa gauchidade, né? Esse orgulho também de ser, o orgulho de pertencer a uma cultura gaúcha que é muito peculiar, e unindo isso à questão da cultura afro, da memória do passado na afro. Então, eu penso que ele fez isso de uma maneira assim muito produtiva, né? E com poemas de efeito belíssimo. Inclusive, ele faz aquelas trovas, né, de desafio, ele tenta trazer isso para o mundo negro, grandes personagens, mitos ligados ao negro. Então, ele faz as pessoas se lembrarem que o negro permeia toda a cultura do Rio Grande do Sul. Porque quando a gente pensa na cultura no tradicionalismo, na tradição do Rio Grande do Sul, nós pensamos muito nessa proximidade com o Pampa, na proximidade com a Argentina, em tudo que diz respeito ao campo, né, e ao gaúcho como monarca das coxilhas, depois que nós vamos pensar o gaúcho a pé, com o Ciro Martins. E ele vai trazer na sua poesia os mitos do Negrinho do Pastoreio, ele vai trazer o Negro Bonifácio, do Simões Lopes, né? Quer dizer, ele faz realmente um trabalho que é transcultural. Quer dizer, quando nós estamos no trans, né, que no inter nós temos uma cultura e temos outra e procuramos a síntese. Não é só isso que ele faz. No trans nós temos uma cultura, outra, e da fricção dessas duas culturas há a produção de objetos culturais novos. E eu acho que é isto a grande, não digo contribuição, é um termo péssimo, é a grande dádiva, né? O que permeia a obra dele é esta criação de elementos culturais novos, quer dizer, como que nós vamos ver agora a cultura sul-riograndense, onde a cultura do negro tem uma presença tão grande, quer dizer, as pessoas não se lembravam disso ou não sabiam disso, parece muito simples agora, abrir e ver, mas é ele como negro que vai trazer isso, né? E agora, vou falar um pouquinho de uma coisa pessoal minha com ele, porque eu escrevi uma vez, ou mesmo falando com ele, de que haveria nesse processo todo de construção de uma identidade negra uma forma que seria de enraizamento, né, da busca de uma raiz única, e que eu, leitora também, não deixei nunca de lado também minhas leituras da cultura francesa, da literatura francesa, leitora de Deleuze e Guattari, entendi que o rizoma, as questões do rizoma, em termos identitários, né, enquanto nós temos a raiz única, que é uma raiz que vai matar as coisas que tem em volta. E no rizoma é uma raiz multiplicada que vai ao encontro, né, uma das outras, e que eu considero mais rico essa possibilidade de uma construção identitária rizomática, né? Quer dizer, o que uma Fesoli chama de enraizamento dinâmico. Quer dizer, eu não deixo de buscar as minhas raízes, mas sempre também com abertura para o outro na relação. E aí eu volto lá para o Édouard Glissant, que eu conheci nos anos 80, que é a poética da relação, né? La poétique du divers et de la relation, quer dizer, para ele, então, a aceitação do diverso, mas contemplando a relação com o outro no diverso, né? Sem excluir
E no Oliveira tem muitos momentos de uma poesia um pouco marcada por esse enraizamento de raiz única. E essa era uma discussão que a gente tinha. E que na época ele dizia, não, mas é assim que tem que ser, né? E hoje eu entendo que era assim que tinha que ser mesmo. Porque eu acho que tudo, as coisas vão andando, né? E num primeiro momento, ele fez esse trabalho, né, antropológico, de garimpar todos esses elementos, essa presença do negro no Rio Grande do Sul e como isso aqui pode se tornar matéria poética, né? E muitas vezes ele cortava um pouco a coisa. Tem uns que são danados, né? Branco não sei o quê. E eu acho que eu penso agora, passado esse tempo, como ele era um pioneiro, né? Era um momento de afirmação que tinha que passar por esse momento de que ele não estava ainda como o Eduardo Glissant, que já tinha anos e anos de construção no Caribe, desde 1936 com o Aimé Césaire. Eles já estavam, o Eduardo Glissant já estava no momento de criticar o Aimé Césaire, dizer, olha, se nós estamos nesse contexto de diversidade que é o Caribe, que tem negro, tem branco, tem gente do Oriente, de tudo que é procedência, nós temos que nos pensar como uma comunidade diversa e como nós podemos respeitar, não é, a identidade de cada um, guardando essa necessidade da relação. Eu tenho a impressão que Oliveira hoje, né, tivesse ainda entre nós, ele já teria também muitas coisas optado por esse caminho, né, e eu acho que também era um pouco provocação, né? Olha, vocês vão é a nossa hora de anunciar a nossa palavra, né? E tudo. Então, mas sempre, quando a gente conversava, assim, em particular e tudo, muitas vezes eu fui na escola onde ele trabalhava para ver se ele estava de acordo. Eu fiz a minha primeira antologia, se ele estava de acordo que fosse aqueles poemas, né, e não outros. E ele dava para a gente dialogar muito nesse sentido da relação, né, da alteridade, de uma identidade que fosse como um enraizamento dinâmico, né, aberta ao outro na relação. Isso ele aceitava bem. Quando nós íamos para aqueles, participei de muitos congressos de literatura negra que houve em vários lugares, em São Paulo e em outros, e que havia vamos dizer, uma rejeição grande de ser eu, branca, loira, e com nome alemão, que nem é o meu nome, é um nome de casamento, né? Mas eles vinham com Bern, que é um nome alemão, loira do Rio Grande do Sul, e vem se meter aqui com as nossas coisas e tal. Então, em algumas vezes eu me senti rejeitada como pesquisadora, mas dentro daquela coisa assim de que é uma teoria que já está, acho que completamente hoje ultrapassada, que é que se precisa ser negro para falar de negro, ser branco para falar de branco, né? Isso tem um autor maravilhoso, negro, no Canadá, que é o Neil Bissundat, que é um livro que ele escreveu que é Selling Illusions, né? Vendendo ilusões, que é uma grande ilusão afirmar uma coisa dessas, né? Que é preciso ser, então, se eu precisasse ser
de tal nacionalidade para falar daquela nacionalidade, né? Como Shakespeare não teria escrito sobre um príncipe da Dinamarca, né? Uma coisa assim. Então, eu acho que isso hoje, com todas essas teorias, a gente entende melhor isso. Mas temos que sempre, eu acho que quando a gente se propõe, né, a analisar uma obra, um livro, uma produção, nós temos que ver a distância que nos separa, e temporal, os anos que se passaram e tudo que se discutiu naquele meio do tempo que a pessoa não podia ter, né? E não podia ainda ter consciência de tudo isso. Então, eu penso que o trabalho do Oliveira Silveira, fico muito feliz em saber que ele está sendo lido e que vai ser estudado, porque ele realmente é um pioneiro, né? É alguém que está lá no nascedouro de tudo isso, né? Eu acho que toda essa geração, né, que iniciou os cadernos, falava também de literatura negra. Depois é que surge essa literatura afro-brasileira e que hoje tem muita gente que contesta, porque é como buscar um pouco da África, né? E por que não negra, né? Por que não negra? Aqui nesse livro, elas retomam essa discussão também, né? A pessoa que faz a introdução aqui dessa antologia retoma também e dizendo que acha que entre literatura negra afro-brasileira, que é uma opção, por exemplo, do professor Eduardo de Assis Duarte, que é um grande estudioso, né? Tem uma obra importantíssima, né? Um grupo de pesquisa assim, muito grande na Universidade de Minas Gerais, e nós trocamos muitas também ideias, e ele acha que também a gente não precisa tomar assim, que isso não é uma coisa tão importante, a apelação, né? Tem que ver como que os próprios autores tem que vir deles e não da crítica, né? O que rumo eles vão dar, ou se simplesmente vão querer se integrar na literatura brasileira. Aqui, nesse livro, me parece isso, porque 10 escritoras negras renovando a literatura brasileira. Finalizaria falando nessas mulheres aqui, que muitas já são da minha época, estavam lá na época que eu comecei os estudos, já estão lá nos primeiros números do caderno, fazendo só poesia. Não se pensava naquela época a possibilidade ainda do conto ou do romance, até porque eles, para escrever um romance, um conto, tinha necessidade da pessoa ter mais tempo para se dedicar a isso, e todos eles tinham que trabalhar muito para, né, ganhar vida, e não se pensava ainda. E agora aqui eu percebo, na Conceição Evaristo, a Esmeralda Ribeiro, que está também nas minhas primeiras antologias, a Geni Guimarães, a Miriam Alves, que são pioneiras, assim, elas estão fazendo uma literatura que um grande estudioso francês, um teórico francês, que é o Dominique Viard, ele chama de desconcertante. Ele chama assim que tem uma literatura que é de consenso, que é aquela pessoa que escreve e, vamos dizer, de certa forma reconduzindo a doxa, né? Tem um pensamento comum e a pessoa retoma, se insere. E aqui
a gente vê, e também eu acho que no panorama da literatura feminina do Brasil desses últimos anos, que eu estou muito interessada agora nesse tipo de escritura, porque eu vejo isso, eu vejo um desejo realmente de de produzir um texto que desconcerta o leitor, né? Um texto em que as coisas são ditas, quer dizer, não é aquilo que um leitor desavisado pensa que vai encontrar num livro de mulher, aquela literatura de eau de rose, né? De água de rosas, né? Não, elas, como eu acho a Marta Batalha na A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que é esse livro que agora foi também feito um filme, né? E nesse livro ela denuncia justamente essa invisibilidade da mulher, como a mulher se tornou invisível, era nas famílias até dos anos 60, 70, 80, invisível e inaudível. E eu acho que as mulheres trazem à tona isso, e essas mulheres negras estão na mesma linha de produzir uma literatura desconcertante. Tem muitos aqui que tocam na questão de aborto, de assassinato, elementos assim que incomodam o leitor, quer dizer, que causam uma... Eu escrevi agora no Correio do Povo, no caderno de sábado, desse último sábado do Correio do Povo, sobre a Toni Morrison, né? Que faleceu agora dia 5, que era uma monumental escritora, né, negra, americana, primeira mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, e compara um pouco com a Maryse Condé, que é uma das minhas queridas autoras lá do Caribe francês, e que as duas fizeram romances, né? Maryse Condé falando das feiticeiras de Salem, Eu, Titubá, a feiticeira negra de Salem, e a Toni Morrison falam no Beloved, né? Nesse livro maravilhoso que é Amada, contam que essas escravas, a história das escravas que preferiram matar os seus filhos a verem, elas estavam em fuga com os filhos, na hora que são aprisionadas, elas preferem matar do que essas terem filhas sobre o regime, né, de escravidão. Então, acho que esse tipo de narrativa que conta, né, que vai fundo e que tem coisas assim no Oliveira também, naquela da Negra Fulô, né, a versão dele da Negra Fulô, e eu acho que é um caminho de desconcertar o leitor que é necessário ainda, e a literatura negra acho que está aderindo a este viés assim, literário de chocar o leitor, obrigar a gente a pensar como leitor, né?